Salve pessoal, aqui é o Cascado na área, trazendo aí mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar sobre Assassin's Creed Shadows. Sim, um jogo que tem aí algumas polêmicas, né, inclusive trazidas pela Central, pelo canal da Central, falando sobre problemas quanto ao lançamento, né, violações de templos e também de conteúdos históricos do Japão. Enfim, mas aqui o intuito é trazer outro tipo de informação. Deixe seu like, se inscreva, compartilhe o vídeo, dê aquela força, aquela moral para a gente continuar aqui fazendo conteúdo aqui e trazendo para vocês. Pessoal, eu já antecipo dizendo que não tive acesso antecipado ao jogo, não joguei o jogo e assisti algumas gameplays de Assassin's Creed Shadows. E o que eu posso falar até o momento, assistindo essas gameplays, é que o jogo está interessante, ele está bonito, não é um gráfico de última geração, não é um gráfico hiperrealista como sempre se quer, mas eles tiveram diversos cuidados na construção do game. Podemos ver diversas coisas interessantes, como as direções da chuva, a incidência de pingos e respingos no personagem e na espada. E isso, junto ao cenário, vai trazendo uma composição geral que agrada aos olhos. Não tenho como falar da gameplay porque não joguei o jogo, mas estou falando das minhas impressões em razão daquilo que assisti até o momento. E que, curiosamente, não bate com o que a Central tem criticado do game. É um game que precisa ter sucesso, fazer sucesso, para a Ubisoft também poder se reerguer, porque ela já tem feito diversos jogos aí com problemas de bugs, com problemas de construção, história, falta de história, como é o caso de Ghost Recon Breakpoint, que a história é muito ruim, mas muito ruim mesmo, tanto que perde para Ghost Recon Wildlands, que tem uma história muito melhor. E embora Breakpoint tenha mecânicas melhor, que é o que se espera quando vem um novo jogo, ele peca em todo o resto em que o Wildlands é melhor. E o que eu tenho visto de alguns youtubers e alguns jornalistas de games, deixando bem claro que eu não vi a Voxel, tá? Eu não acompanho a Voxel e acho que eles meteram o pé pelas mãos aí ao falarem mal dos gamers, dos consumidores gamers, que inclusive debandaram lá do canal deles em função justamente dessas críticas sem sentido. Mas observando as análises feitas por aqueles que jogaram o game, tiveram contato com o game, Assassin's Creed Shadows é sim um jogo bom. Ele tem diversos aspectos interessantes, o combate é interessante, e achei uma coisa assim que resolve muito do fato de terem trazido Yasuke para ser protagonista. Tudo começa, o game começa falando em que as memórias têm de ser sincronizadas, que nós já conhecemos de todos os Assassin's Creed até aqui, mas que as memórias podem ser distorcidas, deturpadas, e podem ocorrer alterações. Então, nem sempre tudo aquilo que se vê é exatamente como foi. E isso traz um aspecto interessante, porque o Yasuke, ele não é, evidentemente, um ser histórico no Japão, que se tornou samurai, enfim. Então, essa questão deles trazerem o erro de sincronização, a possibilidade de memórias serem alteradas e não corresponderem àquilo que efetivamente aconteceu, abre uma brecha justamente para que uma fantasia fantástica se crie a respeito do que nós estamos vendo no game, e também principalmente sobre o Yasuke. E essa jogada é muito interessante porque deixa claro que se trata de uma ficção fantástica. Não se trata de uma retratação histórica fidedigna, 100% ao que efetivamente ocorreu no Japão, com os samurais da época. Mas
uma construção de uma história diferente em função desse prólogo, né, desse pressuposto de que as memórias podem ser alteradas, adulteradas, e isso eu achei bem interessante, uma jogada inteligente para evitar essas discussões de se ser ou não ser um samurai, se está contrariando a história do Japão ou não, está querendo, né, lacrar, trazendo agenda outra, coisa do tipo. E isso responde tudo, na verdade, né? Porque um game ele tem que ter liberdade artística, liberdade de criação artística. Não é necessário, né, fazer com que todos os eventos históricos sejam, né, extremamente fidedignos ao que efetivamente aconteceu no mundo real. Temos aí diversos elementos, né, para serem compreendidos nesse sentido. Então, poderia ser uma história de um Japão diferente, né? Não um Japão que nós conhecemos, a história que nós conhecemos. Justamente porque o jogo permite isso com o seu enredo. Ele salva o personagem com esse pressuposto de enredo. E isso é bem interessante, né? Porque isso traz um outro componente para Assassin's Creed, que é não ter a necessidade de fazer tudo ao que efetivamente aconteceu, ser fidedigno ao que os fatos foram, porque se trata de um game, de uma ficção fantástica. E uma ficção fantástica, ela serve para justamente, né, ter uma margem de criação para além daquilo que foi a realidade. E isso é ótimo. Tem livros diversos que são nesse sentido, né? E o próprio, né, Splinter Cell é isso. Não tem um Sam Fisher de verdade, não tem a For Ashton de verdade. Ghost Recon também é uma franquia que também tem essas questões, né, de ter uma história fantástica. E fantástica no sentido de ficção fantástica, tá? Não que é supra-sumo, né, de qualidade, enfim, mas de fantasia fantástica. Então, assim, a Ubisoft se coloca numa posição de poder criar coisas para além daquilo que foi real, sem a necessidade de justificar o porquê disso, porque os primeiros minutos do game já mostram esse pressuposto, já dão conta de fazer essa resposta, né, para quem critica o game por ter um samurai negro, né, no game e não um samurai japonês. E eles trabalharam muito bem as expressões faciais dos personagens, né, jogáveis, dos protagonistas, né, também de alguns NPCs. Os locais são muito bem trabalhados, muito bonitos graficamente. E claro, se esperava um avanço tecnológico em termos de gráficos realistas, né, de combates mais realistas também, mas isso é uma variação posterior, né? Acho que game ele tem que divertir. O gráfico não é necessariamente a coisa mais importante do mundo, embora seja algo que realmente, né, brilha aos olhos, né? Mas a história tem que ser boa. E até agora o que eu vi da história, ela tem sido sim interessante, né? E pretendo em algum momento, né, não nesse full price que está o game, que está muito caro, mas em algum momento jogar o game, como agora tenho feito com, né, esse game da Sony, né, Ghost of Tsushima, que é excelente, é divertidíssimo, é muito bem feito, né, e realmente assim encanta, né, de jogar, de ver, de conhecer os aspectos do game, né. E esperamos que a Ubisoft tenha sucesso aí nesse game, porque, né, todo mundo esperava um Assassin's Creed no Japão, e agora nós temos, e vamos ver o que eles realmente apresentaram com o tempo, né? E você, o que acha disso? Deixe nos comentários o que você pensa a respeito do game, se você já jogou o game, né, quando já tiver assistido esse vídeo, quais são as suas impressões sobre o game, e vamos trocando ideia a respeito, ok? Então deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal, dando aquela força, e até a próxima. Falou, valeu e até mais.